Estes dias nós temos meditado um pouquinho sobre desenvolvermos no nosso coração uma visão de mundo que tem as Escrituras como o filtro. Nós vimos que devemos acorrentar esta lei no nosso coração quando nós entendemos que o coração é a fonte para tudo aquilo que realizamos. Quando jorra no que diz respeito ao que eu vejo, ao que eu faço, ao que eu penso. E isso está, obviamente, atrelado à lei do Senhor, às Escrituras, em tudo aquilo que faço, em tudo aquilo que realizo e penso. E ontem nós falamos um pouco sobre a concepção de pecado, como é que nós devemos encarar o pecado, de que maneira devemos olhar para este mal tão nefasto, tão ruim, que nos afasta do Senhor e que sanciona o seu juízo e a sua ira. E é claro que nesse sentido nós somos desafiados a ter uma vida compromissada com o Senhor, a ter uma vida envolvida com o Senhor. E esse envolvimento traz implicações teológicas, doutrinárias. E somos chamados não só para preservar esta teologia, essa doutrina, mas nós somos também desafiados a demonstrá-la onde quer que estejamos, corajosamente. Nós somos desafiados a lutar pela palavra do Senhor, nós somos confrontados a constantemente proclamar a doutrina santa e reta do nosso Deus. Não apenas diante da sociedade pagã, a sociedade depravada, mas às vezes somos também confrontados a levar essa doutrina a pessoas que estão dentro da igreja. Somos confrontados a trazer essa doutrina para outras igrejas que têm se afastado do Senhor. É por isso que quando nós falamos da verdadeira doutrina, nós não estamos fazendo aqui uma defesa denominacional. Estamos fazendo aqui uma defesa das Escrituras. Porque quando nós pensamos em denominação, vamos perceber que enfrentamos muitos problemas. E nós devemos fazer isso com amor, devemos fazer isso empenhados, sempre demonstrando o meu amor para com Cristo e a sua palavra, não arredando o pé, mas sendo aquele crente insistente em onde quer que esteja, zelando pela pureza das Escrituras. Mas é claro, meus irmãos, que essa posição, não apenas diante do mundo, mas até mesmo diante de algumas igrejas, isso traz um custo. Isso traz dor. Isso traz renúncia. E por muitas vezes, temos a sensação de que estamos sozinhos. De que estamos rodeados de pessoas que não têm nenhum compromisso com as Escrituras e de igrejas que não consideram as Escrituras, transformando a sua caminhada numa caminhada humanista, centralizando sempre o homem. E quantas vezes nos sentimos sós e desmotivados diante desta situação? Quantas vezes, quando olhamos para a igreja como um todo e olhamos para o mundo que nos hostiliza, no nosso coração, às vezes, vem aquela sensação: Senhor, eu não aguento mais. Não dá para continuar. É muita pressão. E existem até pessoas que dizem: Senhor, será que realmente eu estou correto no meu pensamento? Será que a maneira como eu penso é correta? Ou será que eu preciso reavaliar certos conceitos da minha vida? E talvez atrelá-los a outras mensagens que são trazidas maciçamente. E somos convidados a desistir. Somos convidados a desistir desta pregação do Evangelho. Somos, muitas vezes, motivados a desistir em lutar bravamente dentro da igreja pela sã doutrina. Quando nos sentimos sós. Quando sentimos que não há ninguém ao nosso lado. E quando nos esquecemos de quem de fato é o Senhor, o que Ele faz
e como Ele nos trata. Eu quero convidá-lo para a leitura de um texto que fala exatamente sobre isto. Vai falar de um homem de Deus, zeloso, um homem que enfrentou a igreja da sua época, porque estava corrompida. Um homem que tinha no seu coração o zelo de demonstrar a glória do Senhor. Mas esse homem chegou no seu limite. Tal era a perseguição, tal eram as afrontas, as ameaças. Este homem chegou no seu limite. E nós percebemos Elias aqui, vivenciando este limite de desistência ou na desistência, ou pela desistência. E vamos perceber como o Senhor Deus trata o seu servo neste momento de desilusão. Então vamos ler 1 Reis, primeira narrativa de Reis, capítulo 19. Eu quero fazer a leitura do verso 1 ao verso 18. E preste atenção nesta narrativa e o comportamento de Elias e ao mesmo tempo a maneira como o Senhor o trata. Diz assim a palavra de Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi e se chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Vamos orar mais uma vez. Senhor, quando nós estamos diante desta narrativa, devemos, ó Deus, fortalecer o nosso coração.
Devemos ser motivados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra que em nós habita. A sermos perseverantes nesta luta contra o mundo e nesta luta contra aqueles que se dizem seguidores de Jesus, mas que são deturpadores da Tua palavra. Ó Deus, dá-nos esta alegria de percebermos a presença do Senhor na nossa vida. E mostra-nos, ó Deus, que esta luta não é inglória, mesmo que percamos a vida na defesa deste Evangelho. Mas que tenhamos no coração a visão de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E que somos chamados para amar ao Senhor. E para zelar pela sua santa palavra. Demonstrando uma vida absolutamente contrária ao padrão deste mundo depravado. Mostrando que somos peregrinos nessa terra. E que temos, ó Deus, em nós a luz de Cristo e o sabor do sal para fazermos diferença, mesmo que isto custe a nossa vida. Fortalece-nos, ó Deus. Dá-nos a visão da Tua palavra. E que venhamos sempre a nos desvencilhar deste mundo, meu Pai, e a abraçarmos o Teu reino. Porque é por isso que estamos aqui, por isso fomos eleitos e chamados pelo Senhor para esta proclamação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um grande profeta. Elias, de fato, é um profeta que representa todas as profecias do Velho Testamento. Na época de Jesus, quando eles falavam sobre Moisés e os profetas, ou Moisés e Elias, Elias estava representando esta porção profética, a profecia do Senhor, que sancionava a sua aliança, o seu pacto com o povo, com a igreja, não apenas lá no Velho Testamento, mas apontando para Cristo, o Messias que deveria vir. Os irmãos se lembram que na transfiguração, quando Jesus é transfigurado, aparece do lado direito e esquerdo Moisés e Elias, ali representando a lei e os profetas, mostrando que de fato o Senhor Jesus havia sido comissionado como profeta sobre todos os profetas pela palavra do Senhor. Portanto, não se trata aqui de um profeta desconhecido, se trata de um homem que demonstrou a sua coragem, que demonstrou a sua destreza. E o profeta Elias vivia num momento extremamente difícil para a igreja. Ele vivia num momento em que a igreja visivelmente mostrava sua apostasia. Ele vivia numa igreja cuja liderança não era de um homem, mas era de uma mulher. Ele vivia numa igreja onde este homem frouxo, que deveria como pastor e rei assumir o rebanho, ele se encolhe diante da mulher, uma pagã, uma idólatra, uma adoradora de Baal, que começa agora a sancionar todas as regras. E Elias, como um homem simples, um homem do povo, ele começa agora a lutar em nome do Senhor, sendo comissionado para esse ministério. Quando nós olhamos para todos os episódios da vida de Elias, registrado na narrativa em 1 Reis, ou o primeiro livro do Reis, nós vamos perceber que a narrativa de Elias se divide em 6 etapas. A primeira, quando existe a predição da seca. E nós entendemos que Elias ali estava sendo utilizado pelo Senhor, ligado à chuva. Depois nós temos o confronto no Monte Carmelo. Quando Elias ali, pelo Senhor, é vitorioso diante daqueles profetas falsos, que tentavam fazer uma mistura entre Baal e o Senhor. E ali então ele purifica a igreja do Senhor, matando aqueles homens, eliminando o mal daqueles que estavam afrontando ao Senhor. Em seguida nós temos a fuga para o Monte Horebe, é o texto que nós lemos. E aí nós vamos perceber a forma como Deus trata, porque Elias desenvolve no seu coração a desistência de lutar pela palavra do Senhor. E é claro que pela ação soberana de Deus, ele sendo restaurado em seu coração, ele passa pelo incidente de Nabote, depois ele passa pelo oráculo de Acasias, e depois ele é levado aos céus pelo poder de Deus. Portanto, nós encontramos aqui um homem cuja narrativa é pujante.
ela é poderosa no Senhor. Mas nós vamos encontrar também um Elias que se cansa, um Elias que desiste de defender a causa do Senhor. E nesse sentido, nós vamos perceber que o confronto, ele se estabelece entre Elias e aquela mulher que liderava o povo do Senhor, Jezabel. E é claro que nesse sentido, nós sabemos que Jezabel tinha um interesse pessoal em colocar Baal ao lado do Senhor. E talvez você esteja estranhando e dizendo, bem, mas colocar ao lado do Senhor, ela não queria varrer toda a concepção do Deus Todo-Poderoso. Não era bem assim. Mas o que de fato Jezabel queria era estabelecer uma mistura. E ela queria colocar Baal ao lado do Senhor, ou confundir Javé com Baal, mas o intuito do seu coração era enaltecer a esse Deus, que era o Deus de Tiro, da sua cidade natal. E era o Deus conhecido como aquele que concedia fartura a todos. O interesse daquela mulher, que não temia o Senhor, o conhecia apenas de nome, era garantir que aquele reino fosse farto, e toda essa fartura deveria vir desse Deus falso, que ela lutava constantemente para introduzi-lo na igreja de Deus. E nós precisamos ter essa percepção, porque quando nós olhamos para o Velho Testamento, dá-nos a impressão de que todas as vezes que o povo de Israel, que a igreja no passado, quando rejeitava o Senhor e abraçava os ídolos, a impressão que temos é que eles se esqueciam e renegavam a Javé. É como se alguém dissesse, você não teme mais a Javé? Ele dissesse, não, eu não tenho mais nenhum pacto com esse Deus. Não, ele continuava e ele achava ser um seguidor de Javé. Portanto, o que ele fazia, o que nós chamamos de sincretismo religioso, ele começava a tomar elementos do mundo, elementos da religiosidade pagã, e trazia para dentro da igreja, e de alguma forma, colocando o Senhor Deus em paralelo com esses deuses e deusas falsos, e esse era o desejo de Jezabel. E não há como negar isto. Por isso, quando Elias, ele confronta Baal, ele vai confrontar exatamente no seu ponto fraco, a chuva. É por isso que o Senhor Deus, então, faz com que Elias decrete que haveria um tempo de estiagem, de seca, porque Baal era responsável por isto. E de fato, a atitude de Elias, pelo poder de Deus, demonstrava que não era Baal, mas era Deus, o Todo-Poderoso. Faz com que chova e depois com que não chova. Quando nós encontramos ali o confronto do profeta com aqueles falsos profetas de Baal, isso vai acontecer no Monte Carmelo. Monte Carmelo era o lugar sagrado onde as pessoas adoravam a Baal. Esse monte significava o monte da fertilidade, essa é a expressão. E todos então iam ali. Então Elias diz, nós vamos para o momento ou o lugar onde esse Deus falso é adorado, e nós vamos destroná-lo pela ação poderosa do Senhor. Mas, meus amados, quando Elias obtém a vitória do Senhor, confrontando aquele Deus, não apenas em momentos furtivos, como aqueles em que ele ordena que não chova e depois venha a chover, não apenas confrontando aquele Deus, mas ao fazer isto, ele suscita a ira daquela mulher. E o desejo que ela tem é varrer Elias da história e fazer com que o seu Deus falso, introduzido dentro da igreja, introduzido no povo, que, do ponto de vista histórico, obtinha um pacto no passado, essa mulher agora quer fazer do seu Deus um Deus vitorioso. E qual é a atitude de Elias nesse sentido? Às vezes nós queremos convergir a atitude de Elias como se ele fosse um homem frouxo naquele momento, como se ele fosse um homem extremamente medroso. E de fato ele tem o temor de homens no coração. E a palavra fala isso. E o grande problema de Elias está aí. O problema estava no coração de Elias, porque ele não apenas teme ou enche o seu coração de temor dos homens,
mas ele também começa a olhar para si e sentir que o Senhor Deus o havia abandonado, que o Senhor Deus não fazia conta do seu sofrimento, que o Senhor Deus, ele, embora sendo todo-poderoso, mas naquele momento era apenas Elias e Jezabel. O olhar de Elias era aquela mulher, e ele dizia, não vale a pena. Portanto, o que existe no coração de Elias é o sentimento também de desistência. Ele diz, eu desisto porque não vale a pena. Não vale a pena ter essa vida compromissada com as Escrituras. Não vale a pena ser um crente. Não vale a pena confrontar o mundo com a sua linguagem pagã e depravada. Não vale a pena lutar dentro da igreja pela sã doutrina. Por isso Elias diz, eu quero é morrer. Leva-me, Senhor. Eu não sou melhor do que ninguém. Leva-me, mata-me, para que eu possa me livrar de todas essas questões. E é por isso que Elias, nesse caso, ele começa agora a estabelecer uma estratégia de livramento. E na verdade, ao mesmo tempo, quando ele quer salvar a sua pele, mas ele também quer morrer. Portanto, o medo de Elias não está tão centrado na ameaça de morte. O medo de Elias é porque ele olha a avalanche sobre si. Irmãos, guardem isso no coração de vocês. Quanto mais somos fiéis ao Senhor e à sua palavra, mais avalanches cairão sobre a nossa cabeça. E não apenas com fogo do inimigo lá do mundo, mas fogo, entre aspas, amigo, de pessoas que estão dentro da igreja, de outras denominações, e o que é mais triste, dentro da nossa própria denominação. Porque Elias pede para morrer. Portanto, ele não teme a morte. O que ele tem no seu coração, pelo temor de homens, é o desejo de se livrar daquilo. Ele diz claramente, se nós fôssemos fazer uma paráfrase do que ele diz, Senhor, não vale a pena lutar. Não vale, porque quanto mais eu luto, mais problemas vêm sobre mim. Mais inimigos se levantam contra mim. Mais pessoas dizem que eu estou louco. E que o caminho não é esse. Se nós queremos ter uma vida fértil, se queremos ter boas plantações, se queremos ter a mesa farta, nós devemos, sim, adorar a Javé, mas também devemos adorar a Baal, ou quem sabe misturar os dois, e aí temos uma ação pragmática, utilitarista, porque o que nós queremos é ter comida sobre a mesa. Então, para conseguir isto, nós vamos fazer o que for possível, sem estar atrelado ao que a palavra do Senhor nos diz. E o que Elias, então, diante dessa questão, ele tenta, por suas estratégias, se livrar do problema. O que Elias diz é, basta, chega, eu não aguento mais ser crente nesse mundo, eu não aguento mais ser fiel, eu não aguento mais esmurrar a ponta de faca, eu não aguento mais lutar, e quanto mais eu luto, mais crescem pessoas contra mim. Pessoas que, de alguma maneira, afirmam que amam a Deus e amam a Baal, mas que hostilizam a palavra do Senhor. O que Elias disse foi, chega. Não vale mais a pena lutar pela causa do Senhor. E isso afeta profundamente a vida daquele homem. A gente vai perceber, por exemplo, um desânimo profundo. A palavra nos diz que ele vai para o deserto, ele vai para debaixo de uma árvore zimbra e diz ao Senhor, leva a minha vida, eu não quero mais viver. E a palavra do Senhor diz que ele adormece. A princípio eu imagino que o fato dele adormecer é porque Elias esperava que naquele ato o Senhor o levasse. Então é como se ele se deitasse ali e dissesse, eu vou aguardar agora o Senhor me levar, porque o desejo que ele tinha era de ser levado pelo Senhor. E não apenas isto, mas Elias começa a desenvolver no seu coração um pecado que se chama autopiedade. E aí é difícil. Porque ele começa a dizer, parafraseando o texto, mas puxa vida, eu sou fiel. Eu tenho lutado constantemente pelas Escrituras. Eu tenho lutado por aquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida. E o que acontece? Quanto mais eu luto, mais as pessoas me chamam de louco,
mas as pessoas me chamam de fundamentalista, mas as pessoas me chamam de alguém que está fora da realidade. E talvez se nós fôssemos parafrasear aqui certas atitudes que vêm sobre nós, né? Diz assim, Elias é um neopuritano, então nós temos que matar esse cara. Temos que tirá-lo, porque não dá para conviver com ele. Ele é radical demais, ele tem uma visão muito chata com relação ao culto, uma visão muito chata com relação à vida com Deus, uma pregação muito chata no que diz respeito a nós servirmos ao Senhor. Nós queremos servir ao Senhor, mas numa boa. Nós queremos servir ao Senhor para termos fartura. Nós queremos servir ao Senhor para termos comida sobre a mesa. O que nós queremos é que nossos filhos comam. E de alguma maneira nós precisamos agir dessa forma. Elias é chato, vamos varrê-lo, vamos retirá-lo. E Jezabel, com o coração cheio de ódio, ela determina que aquele homem deveria morrer. E Elias então, quando se vê nesse cenário, em vez dele se alegrar e dizer, Senhor, eu te louvo, porque há uma voz que clama, há uma voz que defende as Escrituras, há uma voz que luta pela pureza da tua palavra. Não. Elias diz assim, coitadinho de mim. Eu estou sozinho. Sabe essa conversa de que o papel da mulher e do homem em casa é uma coisa meio estranha? Sabe essa conversa sobre a pureza do culto? Sabe, isso, a ideia de pregar sobre o dia do Senhor e a alegria que temos, a pregação do pacto, uma vida santa, reta diante do Senhor, que não vacila, nem um centímetro para a esquerda, nem para a direita. Elias diz assim, Senhor, eu tentei, eu fiz, mas cheguei no meu limite, Senhor. Não dá mais para continuar. E o que eu quero mesmo é que o Senhor me leve. E aí, nesse sentido, ele começou a fugir. E é impressionante porque a estrutura da narrativa pode fazer com que afirmemos o seguinte. Elias, ele não foge apenas das pessoas. Ele não quer mais ver essas pessoas que estão arraigadas a esse pragmatismo, a esse desejo apenas de comer, a adorar a Baal juntamente com Javé. Mas ele também, de alguma maneira, foge do Senhor Deus. Sabe por quê? Porque ele está fugindo do compromisso que Deus colocou para a sua vida. Porque Deus o chamou para fazer isto. Deus chamou o profeta para ser luzeiro, para ser sal, ser luz onde ele está. Mas ele foge do Senhor. Ele foge do Senhor porque ele diz, basta, não sou melhor do que ninguém, eu desisto. Irmãos, quantas vezes você já se sentiu assim por tentar ser crente? Quantas vezes? Quantas vezes você já se sentiu sozinho, em meio a uma multidão, sendo escorraçado, simplesmente por lutar pela pureza das Escrituras? Eu já passei por isso, literalmente. Já passei por aquilo que falo hoje de forma brincalhona. Eu passei por um linchamento teológico. Já senti isso na minha vida. E vendo pessoas e dizendo, mas não dá para acreditar, é a igreja do Senhor. E não conseguem enxergar o que as Escrituras dizem. Quantas vezes somos afrontados, somos perseguidos, somos ridicularizados. Quantas vezes há a tentativa de varrer? Não, vamos fazer o seguinte, vamos mandar o pastor Alfredo lá para Rorainópolis, para longe, colocá-lo distante, nós temos que tirar esse camarada daqui, temos que tirar esse camarada do nosso meio, porque não dá para conviver com ele. Quantas vezes já sentimos isto na pele? A questão não é ter passado por isto, até porque isso, para nós, deve ser motivo de alegria, porque lutamos pela causa de Cristo, não lutamos pela nossa causa, não lutamos por aquilo que gostamos, humanamente falando, mas pela causa do Senhor. Nós passamos por isso por amor a Cristo. Mas quantas vezes nos sentimos desanimados e sem nenhuma perspectiva? Não precisa necessariamente dizer, Senhor, eu desisto de lutar, eu desisto de pregar, eu desisto de viver. Mas quantas vezes você olha para o futuro e diz assim, não há futuro, não há nada que me espera,
de fato nós vivemos uma grande calamidade diante de um mundo e diante de pessoas que dizem adorar ao Senhor, mas que corrompem a palavra de Deus. Irmãos, quando Elias estava nesta situação, nós vemos agora a presença do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que é bom, o Deus que nos ama, e o Deus que afirma constantemente que a igreja é dele, que as pessoas pertencem a ele, a palavra é dele, e ele é soberano sobre todas as coisas, e ele está sim no controle absoluto de tudo que acontece na igreja e fora dela. É impressionante porque quando nós olhamos para a narrativa, enquanto Elias buscava fuga da face de Deus, e eu já expliquei isto, porque ele desiste do seu ministério, ele desiste da própria vida. Enquanto Elias tentava fugir do Senhor, o Senhor Deus utilizava isso para atraí-lo para a sua intimidade. O Senhor Deus olhou para aquele homem e percebeu o desespero do seu coração, o pecado que se formava naquele coração, e o Senhor Deus então, resoluto em tratar o coração, porque o nosso Deus é maravilhoso, ele não trata as arestas, ele trata o âmago. O Senhor Deus atraía aquele homem para si, é por isso que a palavra do Senhor diz que aquele homem, Elias, ele foi para o Monte Horebe, e ele foi para Horebe, porque um anjo, por 2 vezes, interferiu na jornada de Elias, porque o Senhor Deus estava ali cuidando do seu servo. Enquanto ele estava ali pedindo a morte, o Senhor Deus estava alimentando o seu servo e dizendo: você precisa se fortalecer. E enquanto Elias estava ali desistindo de tudo, o Senhor Deus poderosamente estava intervindo na sua vida, não só dando de comer, mas fazendo com que ele ande 40 dias até o monte do Senhor. Isso é milagre, isso é intervenção do Senhor, isso é a presença de Deus, é Deus tratando o coração daquele homem. E é impressionante porque a palavra de Deus nos diz que aquele homem vai para o Monte Horebe. E como nos diz a palavra, o Monte Horebe é o monte de Deus. E isso me faz lembrar o significado deste monte. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 1 diz: apacentava Moisés, e agora nós vamos voltar no tempo, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Deus estava conduzindo o seu servo para o seu ponto geográfico que simbolizava exatamente a intimidade com o Senhor. E é impressionante porque quando nós olhamos para o significado de Horebe, que é o Monte Sinai, nós vamos encontrar ali o significado de vazio, deserto. Aliás, se você for no Google e colocar lá, pedir imagens do Monte Horebe ou Monte Sinai, porque é o mesmo, você vai ver um monte inóspito, não há nenhum verde, não há nenhuma árvore, só há pedras e areia. A própria palavra Sinai significa literalmente espinheiro. Mas era exatamente ali que estava a presença do Senhor. O Senhor não estava no Monte Carmelo, que era o monte da pujança, o monte onde as pessoas buscavam o seu alimento, onde era uma terra fértil, onde havia uma fertilidade que estava acima da devoção ao Senhor. Não, Deus chama aquele profeta para a sua intimidade num monte onde não há nada. E agora Elias está neste monte desértico, sem verde, sem nada, onde humanamente aquele monte, pela sua aparência, representava o desespero, onde aquele monte, pela sua presença, demonstrava a falta de vida, onde aquele monte, pela sua aparência, representava a desesperança do coração de qualquer pessoa, mas naquele monte havia uma diferença. O Senhor Deus estava ali.
E nós sabemos que este monte representa de fato a presença do Senhor, porque inclusive nesse monte nós temos um momento pactual tão sublime, quando o Senhor Deus concede a Moisés as tábuas da lei. Portanto, aquele monte representava de fato a presença do Senhor. E eu quero acreditar que esta imagem tão linda, daquele monte muito diferente do Monte Carmelo, porque o Monte Carmelo era verde, cheio de árvores frutíferas, representando todo o desejo humano de satisfazer o seu físico apenas, e eles não abriam mão disto, levando-os ao pragmatismo, levando-os a atitudes que afrontavam ao Senhor. Agora o profeta, que está com seu coração derretido, cheio de autopiedade, cheio de autocomiseração, ele está num monte onde não há absolutamente nada. Aquele monte não podia oferecer nada fisicamente, mas o Senhor Deus estava ali. E eu pergunto para você essa noite: você prefere estar no Monte Carmelo, cheio de pomares, frutos, alimento, pássaros, e longe do Senhor? Ou você prefere estar no Sinai, o espinheiro, o deserto, o vazio, protegido pelas mãos do Senhor? Esse é o tratamento do nosso Deus. Esse é o tratamento que o Senhor dispensa ao seu servo. Porque aquele monte representava a intimidade com Deus. E a intimidade com Deus independe de qualquer coisa que nos rodeie. Estar alegre no Senhor independe se estou com o estômago vazio ou cheio. Estar alegre com o Senhor independe se os meus filhos têm saúde ou não. Estar alegre com o Senhor independe se sou ameaçado de morte, sobretudo por amor a Cristo. Porque a alegria do Senhor é indizível e cheia de glória. Elias precisava aprender isso na sua vida. Ele estava obviamente afetado pelo seu ministério, pela visão que ele tinha, pela sua luta. E o grande problema de Elias é que ele deixa de olhar para o Senhor, ele deixa a intimidade do Senhor e começa a olhar ao seu redor. E de fato, quando Elias olha ao seu redor, ele não vê o Monte Carmelo, ele vê o Monte Sinai, ele vê deserto, pedras, um lugar sem vida, um lugar hostil. Mas o Senhor o chama ali para demonstrar que a presença do Senhor se fazia naquele lugar. E quando o profeta Elias então chega àquele lugar, o Senhor ele faz uma pergunta. E vejam que o Senhor ele não leva em consideração a autocomiseração. Coitadinho de mim, eu estou sozinho, a igreja toda contra mim, o mundo todo caindo sobre a minha cabeça. Não, o que Deus pergunta é: Elias, o que fazes aqui? Filho, o que você está fazendo nesse lugar? Por que você não está no lugar onde deveria, lutando pela minha causa? Como um guerreiro que você foi escolhido. E nesse momento o Senhor começa a tratar o coração daquele homem, a sarar o coração daquele homem, fazendo com que aquele homem pudesse reafirmar a sua posição e pudesse de alguma maneira trazer um clamor ao Senhor. Por isso o nosso Deus é tão amado, meus amados, porque o Senhor Deus, Ele ouve o nosso clamor. O Senhor Deus não é impassível, Ele não é um Deus que desconsidera os seus filhos, não. Quando um filho clama, quando um filho roga ao Senhor, quando um filho está passando por aperto, o Senhor está ali. E o Senhor diz o que está acontecendo. Me diga, o que você está fazendo aqui? E o Senhor Deus então ouve esse clamor, ouve esta palavra. E é claro que nesse sentido Elias começa a insinuar dizendo que o seu zelo não está sendo recompensado. É isso que Elias diz: Senhor, o meu zelo não tem recompensa. Eu não sou recompensado. Quem é recompensado são esses falsos profetas, esses falsos pastores, essa gente que
pertence ou deveria pertencer à tua igreja, mas que agora está adorando esse Deus, eles são recompensados. Agora eu, que tenho zelado pela tua palavra, Senhor, eu não tenho nenhuma recompensa sobre isso. E aí é interessante que o Senhor prepara Elias para dizer: prepara-te, porque agora eu vou estar diante de ti. E a palavra do Senhor nos diz que certos eventos da natureza, de forma violenta, começam a acontecer. A natureza, ela começa a reagir. E Elias, de certa forma, está aguardando o Senhor. E o que a natureza está dizendo, e obviamente pela ação do Senhor, é que a natureza estava dizendo como estava o coração de Elias: conturbado, trêmulo como terremoto, cheio do furor e o fogo pela sua autopiedade, saraivadas que iam para todos os lados, e aquele homem queria morrer porque ele disse: eu desisto de servir a Deus. E o seu coração estava assim, trêmulo, totalmente sem base. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus contrasta isso, exemplificado na natureza, apresentando-se num vento suave. E na suavidade daquele vento, o Senhor diz: estou aqui. O Senhor Deus está contrastando o coração daquele homem. O coração conturbado que ele tinha. Ele não confiava mais no Senhor. Ele sequer queria mais continuar servindo ao Senhor. Mas o Senhor demonstra com a sua presença. E com esta presença é como se o Senhor estivesse dizendo: eu estou aqui. Calma, meu filho. Calma. Eu estou aqui. E mais uma vez o Senhor, nesse instante, Ele pergunta: Elias, o que fazes aqui? E eu quero crer que pela estrutura da narrativa, o Senhor não deu um grito. O Senhor não bradou. Poderia fazê-lo. Mas o Senhor sussurrou aos ouvidos do profeta. Porque o Senhor estava muito próximo a ele. E o Senhor, abraçado ao profeta, disse: Elias, o que fazes aqui? E é impressionante porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a partir do verso 13, diz: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, e sussurrou: que fazes aqui, Elias? E Elias mais uma vez teve a oportunidade de colocar diante do Senhor tudo aquilo que angustiava o seu coração. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, a igreja, estes deixaram a tua aliança. Que palavra dura, que desânimo profundo no coração daquele homem. Eles simplesmente abandonaram, estão sendo pessoas que traem ao Senhor, são adúlteros. É esse o significado. Deixaram a tua aliança porque são adúlteros. Eles derribaram os teus altares, ou seja, quando nós olhamos para um altar que era erguido no Velho Testamento, às vezes temos a impressão de que o altar era apenas para que se pudesse sacrificar ao Senhor. Mas não apenas isto. O sacrifício representava o culto. Quando um servo de Deus erigia um altar e colocava o sacrifício apontando para Cristo, ele estava ali cultuando ao Senhor. Mas não apenas isto. Ele não estava apenas cultuando ao Senhor. Ele também estava professando a sua fé. Ele estava ali ratificando a aliança com o Senhor e dizendo em quem ele cria e a maneira como ele cria. Quando os patriarcas do passado erigiam esses altares, eram marcos não apenas do culto, mas também da profissão de fé, daquilo que eles criam, a maneira como eles criam no Senhor. E Elias diz: Senhor, tudo isso está sendo destruído. Essas pessoas destruíram tudo que existe, tudo aquilo que está ligado ao Senhor. Por isso eles romperam a aliança, são adúlteros, eles derribaram, meu Pai, o símbolo do culto e o símbolo da nossa profissão de fé. E eles eliminaram os teus profetas, eliminaram aqueles
que lutam. Senhor Deus, tem gente morrendo. Os meus colegas estão morrendo, Senhor. E eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Quantas vezes somos tentados a olhar para o nosso problema pela perspectiva humana? Nós que somos reformados, cremos na soberania do Senhor, mas quantas vezes somos traídos pelo nosso próprio pecado, pela nossa própria carnalidade, e olhamos as coisas pela nossa perspectiva. Senhor, Tu és altíssimo, estás no Teu trono, mas não fazes conta do que acontece comigo. O futuro é tenebroso, o que me espera é a morte. Ah, Senhor, é isso que está acontecendo. Se Tu queres ouvir a este servo, o que ocorre é exatamente isto. Tenho sido zeloso, mas tudo tem caído sobre a minha cabeça por causa deste zelo. E contrastando com aquilo que encontramos no início, é como se ele estivesse contrariando o fato de ser alguém que se dedica ao Senhor. Em outras palavras, ele diz: Senhor, eu desisto de servir a Ti. Nesse sentido, irmãos, nós podemos perceber que Elias está no afago do Senhor. Elias não está distante, debaixo de um zimbro. Ele não está simplesmente no monte. Ele não está ali, à porta de uma caverna. Mas ele está com o Senhor. E a resposta do Senhor é tão clara. A resposta do Senhor é tão direta. A resposta do Senhor nós encontramos aqui no verso 15, verso 16. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, cumpre o teu ministério, Elias. Faze aquilo para o qual você foi chamado. Você não tem que estar aqui. Embora aqui esteja tendo o seu coração tratado, mas volta a fazer o que você fazia. E ele diz: nesse sentido, você precisa compreender este ministério. Vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E no verso 17, o Senhor mostra a soberania e o fato de que Ele tem cuidado com os seus, o fato de que o Senhor está cuidando do seu povo, da sua igreja. Ele diz no verso 17, quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. O que Deus diz a Elias é: Elias, eu estou aqui e eu tenho zelo pela minha igreja, tenho zelo pelo meu nome, tenho zelo pelo meu povo. E certamente estas pessoas que estão agindo desta forma, destruindo tudo aquilo que traz o símbolo da minha presença, o símbolo da minha lei, eles serão punidos, eles serão julgados, eu mesmo os julgarei nas mãos destes homens. O Senhor Deus está dizendo: Elias, a igreja é minha, o trabalho é meu, você é meu, eu cuido do meu nome. Se eu tenho comissionado os servos de Deus para fazê-lo na terra, cuidando do meu nome, é porque eu os amo. E eu quero que vocês tenham esse privilégio de me amar e cuidar daquilo que é meu. Mas eu não preciso de vocês. Eu não preciso de você. Eu vou tratar. Volta, Elias. Continua o teu ministério pastoral, o teu ministério profético. Continua a tua jornada de crente. Continua com a tua peregrinação. Continua lutando. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. E eu sou o reto juiz que zela por este nome que está acima de todo nome.
Irmãos, nós precisamos entender isto, porque quando nós temos esta autocomiseração de que somos vítima do mundo, vítima da igreja, vítima das pessoas, nos esquecemos que de fato somos pequeninos servos do Senhor que estão aqui comissionados, e isso para nós é um privilégio, é uma alegria. Porque eu pergunto para vocês, meus irmãos, vocês acham que Deus precisa de mim? Vocês acham que eu sou essencial para Deus? E que seu Deus lá do céu olha para mim e diz: Alfredo, por favor, faz isso por mim, porque senão, de jeito nenhum, isso é até blasfêmia, isso é uma heresia. Nós estamos trabalhando na obra do Senhor e exercemos este zelo como um privilégio. É como se o Senhor Deus dissesse: a obra é minha. É como certa vez eu fiz com o meu filho, quando ele era pequenino, o João. Eu disse: filho, vamos trocar uma lâmpada? Ele disse: vamos, papai. E eu coloquei a lâmpada firme na mãozinha dele e suspendi. Falei: filho, coloque no bocal. Ele colocou. E eu fui girando o João. Eu o girei. Depois eu o tirei, apertei o interruptor e a luz acendeu. E eu disse: filho, muito obrigado. Você ajudou o papai a colocar a lâmpada. E ele disse: puxa, papai, que bom, eu já sei trocar uma lâmpada. Não sabe nada. Ele não sabe. É simplesmente pelo amor de um pai que quer fazer com que o seu filho se sinta útil e partilhe dessa bênção de manifestar a glória de Deus. Elias, volte a fazer o que você estava fazendo antes. Eu cuidarei disto, porque eu sou o Todo-Poderoso. E no finalzinho vem uma das frases mais lindas desta narrativa. No verso 18. Para Elias, que se sentia tão sozinho, tão autocomiserado, tão solitário, tão em meio a um pântano de incertezas, de perseguições, sentindo que a sua luz estava prestes a apagar, porque não havia outros para, de alguma maneira, encorajá-lo pela ação do Senhor. Deus, abraçado ao profeta, diz: também conservei, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por que esta preocupação, Elias? Eu conservei em Israel, eu conservei uma igreja pura, uma igreja feita por homens e mulheres que me adoram, e que a glória do meu nome brilha no meio deles. Conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias, há uma igreja pura. Elias, há uma igreja de um povo que pensa como você. Elias, eu tenho distribuído por essa terra pessoas, eu tenho distribuído em Israel pessoas que não se dobram, que são radicais como você, que amam a minha lei como você ama, e que lutam por ela. Eu preservei, Elias, um povo para mim. Você não está sozinho. São 7.001 homens e mulheres fiéis a mim. Há um povo, Elias, há um povo eleito. Este pacto não poderá ser destruído, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Elias, você vê com os olhos humanos, olha apenas na horizontal e não vê esperança nenhuma. Elias, eu te digo que hoje há 7.000 servos e servas que pensam como você, que me adoram, que se encurvam diante de mim, que resistem qualquer impureza que venha destruir a igreja. Eu tenho preservado como eu te preservo, Elias. Como eu te preservo. É interessante que Elias pediu para morrer, não foi? E ele sequer experimentou a morte. Porque o nosso Deus é cheio de bondade e cuidado para conosco. Meu irmão e minha irmã, nós temos aprendido aqui a sermos fiéis ao nosso Deus.
Temos aprendido aqui a desenvolver uma visão bíblica de mundo. Temos aprendido aqui a sermos soldados. E esses soldados não são reconhecidos pelo seu próprio nome, mas esse soldado é reconhecido como um guerreiro de Cristo. Eu descobri recentemente que quando alguém vai para uma escola militar, quando ele chega na escola militar, ele diz: aluno, você não tem mais nome, você tem um número. E os alunos calouros, quando chegam, perguntam: mas por que eu tenho um número? Porque você agora faz parte de um exército. Você representa uma nação. Você não representa mais a si mesmo. Você representa o louvor e a glória de defender a sua pátria. Assim somos nós. Nós carregamos sobre nós o nome de Cristo. Eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, que é difícil manter a pureza de vida diante de um mundo tão hostil e que introduz os seus tentáculos malévolos, carnais, mundanos e satânicos dentro da igreja para tentar nos confundir. Eu sei que ser esquisito e louco para o mundo não é fácil. Eu sei que defender com coragem em determinados lugares, dentro e fora da igreja, as minhas convicções e a minha fidelidade para com Deus não é fácil. Eu sei que não é fácil ser ridicularizado. Eu sei que não é fácil ser perseguido. Eu sei que não é fácil ser desprezado. Mas o Senhor está no controle de tudo. E nós não lutamos por nós mesmos. Elias tentou fazer isto, mas o Senhor tratou o seu coração. Não devemos lutar por nós mesmos. Lutamos pelo Senhor. A minha palavra pastoral nessa noite é bem simples. Não desista. Nunca. Porque o Senhor Deus é merecedor de toda e qualquer situação na minha vida, para que o nome dEle seja glorificado. Curva a sua cabeça e vamos orar nesse momento.